Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 4 de fevereiro de 2024, para os jogos do Campeonato Holandês e Campeonato Turco. Já convido você, se você não é inscrito aqui no canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aí ou o seu dislike no final desse conteúdo, no final desse vídeo, no final dessas análises aqui, se fizer sentido para você, fechou? Então vamos lá, galera, vamos falar sobre esses jogos desse domingão, cheio de jogos na grade para a gente estar conversando sobre. Bom, e antes de mais nada, antes da gente começar aqui no nosso primeiro vídeo, no nosso primeiro palpite do dia, eu já quero convidar você mais uma vez aí a lembrar de deixar o like, deixar seu comentário nesse vídeo. Seu feedback é muito importante aí para mim aqui no canal. Esse vídeo hoje vai estar saindo aí nas últimas, aos 90 do segundo tempo. Quase não saiu, não consegui gravar ele com antecedência, então eu tive que gravar ainda no domingo, já no finalzinho da noite, mas eu tô gravando, obviamente, para não deixar vocês sem as análises desse domingão, sem os palpites desse domingão também. Então já fortalece no like, já fortalece no comentário, porque é muito importante aí o seu feedback aqui, não só para o crescimento aqui do canal no YouTube, para que mais pessoas cheguem ao nosso canal, mas também aqui para que eu possa observar se vocês estão conseguindo pegar as apostas, se não estão conseguindo pegar, como é que tá a relação aqui dos palpites com vocês diretamente, que é o meu maior objetivo aqui, tá certo? Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre esses jogos desse domingo. A gente começa às 7h30 da manhã lá na Turquia. O Pendigspor recebe em casa o Adana Demirspor. Dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Pendigspor, 18º colocado do campeonato, recebe o 8º colocado da competição, o Adana Demirspor. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, o Adana com 31 pontos conquistados no campeonato, 7 vitórias, 10 empates em 6 derrotas na competição, em 24 rodadas disputadas. E o Pendigspor, na 18ª colocação da competição, 23 pontos somados até aqui, 5 vitórias, 8 empates e 10 derrotas no campeonato até aqui. No mercado de escanteios, a gente tem um Pendigspor quando joga dentro de casa, com médias aí entre marcados e sofridos de 8,4 em escanteios, uma média bem baixa dentro do campeonato, dentro da Superliga da Turquia. E o Adana, quando joga fora de casa, um time que tem uma média muito alta para um visitante dentro da Superliga, uma média aí entre marcados e sofridos de 11,6 em escanteios. A minha sugestão para vocês aqui é levar esse jogo pro ao vivo e tentar buscar a linha que essas equipes mais costumam cumprir dentro da competição, o over 7,5, mais de 7,5 cantos. É a minha sugestão aí para Pendigspor e Adana Demirspor. E eu já deixo para vocês aqui o meu desafio. Vocês vão estar acordados às 7h30 da manhã? Bom, eu vou estar, mas eu quero saber de vocês. Semana passada eu fiz essa pergunta, outros falaram que sim, outros falaram que não. Eu quero ver mais gente respondendo sobre isso. Tu vai estar acordado 7h30 da manhã? Sei não, hein? E o próximo jogo de hoje fica por conta de Vitesse Go Ahead Eagles pela primeira divisão holandesa. A gente tá falando aqui de dois times que também estão em lados opostos da tabela de classificação. O Vitesse, 18º colocado da competição, recebe em casa o 6º colocado, o Go Ahead Eagles. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver em vermelho o Go Ahead Eagles com 27 pontos conquistados, em 7 vitórias, 6 empates e também 6 derrotas no campeonato. E o Vitesse, último colocado da competição, apenas 12 pontos conquistados até aqui, 3 vitórias, 3 empates e 13 derrotas dentro do campeonato. No mercado de escanteios, a gente está falando aqui de duas equipes que produzem muito em escanteios dentro da competição. A gente tem o Vitesse, quando joga dentro de casa, tendo uma média aí de escanteios a seu favor de 5,5 em cantos e de médias de escanteios cedidos, de oportunidades cedidas, de 6,3, dando uma média aí entre marcados e sofridos de 11,8 em escanteios. E o Go Ahead Eagles, um time que quando joga como visitante, quando joga fora de casa, longe dos seus mandos de campo, é uma equipe que produz muito em escanteios,
não só como visitante, como também dentro de casa. É uma equipe que sofre muitos escanteios, como a gente consegue ver aqui, tendo uma média de 6,5 em escanteios cedidos ao seu adversário, mas também tem uma excelente média de escanteios marcados fora de casa, tendo uma média aí de 5,1 em escanteios marcados jogando como visitante. Como eu falei para vocês, é uma equipe que joga bem dentro e fora de casa no mercado de escanteios. Tem excelentes médias aí dentro e fora de casa. Esse jogo aqui a gente consegue ver que são duas equipes que também costumam cumprir bastante com as suas linhas, over 9,5 em 70% dos jogos, over 8,5 em 75% dos jogos. Inclusive essa é a minha sugestão para vocês, Vitesse e Go Ahead Eagles acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para esse jogo na primeira divisão holandesa. E o próximo jogo de hoje, agora pela Superliga da Turquia, pegando o nosso velho e bom avião da Holanda para a Turquia, da Turquia para a Holanda, a gente volta para a Superliga da Turquia. O Kasimpasa recebe em casa o Alanyaspor, 7º colocado contra o 14º colocado da competição. Se a gente pegar aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Kasimpasa está com 32 pontos conquistados até aqui na tabela de classificação, em 9 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 9 derrotas também em 24 rodadas até aqui. E o Alanyaspor com 27 pontos conquistados, 6 vitórias, 9 empates e 8 derrotas dentro da competição. No mercado de escanteios, a gente tem aqui um Kasimpasa com uma média entre marcados e sofridos de 9,4 em escanteios, tendo aqui uma média bem balanceada entre marcados e sofridos, tanto a seu favor quanto de oportunidades cedidas. E o Alanyaspor tendo uma média aqui entre marcados e sofridos um pouco maior, de 11,1, dando um foco principalmente à quantidade de escanteios cedidos ao seu adversário quando joga fora de casa, quando joga na condição de visitante. Para essa partida aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Alanyaspor e Kasimpasa. Meia hora mais tarde, a gente volta aqui para a Holanda, primeira divisão, 20ª rodada da competição. O Utrecht recebe em casa o Volendam, dois times que estão ali na segunda metade da tabela de classificação. Mostrando a tabela de classificação, como a gente sempre faz por aqui, o Utrecht com 20 pontos somados, 14º colocado da competição, 4 vitórias, 8 empates e 7 derrotas até aqui em 20 rodadas. E o Volendam ali, vice-lanterna do campeonato, com 12 pontos conquistados até aqui, 3 vitórias, 3 empates e 13 derrotas no campeonato. Trazendo aqui para o mercado de escanteios, dois times que têm médias bem interessantes para a gente aí, para essa partida no mercado de cantos. Gosto muito desse jogo aqui para o mercado de escanteios. A gente tem o Utrecht quando joga dentro de casa, tendo uma média aí de 7,4 a seu favor em escanteios dentro do campeonato e 3,9 em escanteios de oportunidades cedidas, dando uma média entre marcados e sofridos de 11,3 dentro do campeonato para o Utrecht. E o Volendam, um time que quando joga fora de casa, um time que, como vocês conseguem ver, tanto pela posição na sua tabela também, quanto também pela quantidade de gols sofridos e poucos gols marcados, são 43 gols sofridos até aqui, em 19 gols marcados, a gente consegue ver que não é um ataque tão poderoso assim, mas um ataque que cede muitas oportunidades ao seu adversário. Tanto é que a gente consegue ver que a gente tem uma média aqui de escanteios cedidos do Volendam de 9 escanteios para um visitante, é uma média muito alta dentro do campeonato. Se ele estivesse jogando como mandante, também seria uma média extremamente alta. Sofrer em média aí 9 escanteios é realmente uma média muito alta aí. Se eu não me engano, é a média mais alta de escanteios sofridos dentro da competição. Entre marcados e sofridos, a gente tem aqui uma média de 12,2 em escanteios do Volendam. E para essa partida eu espero uma partida muito movimentada, eu espero uma partida para escanteios e eu deixo de sugestão para vocês aí o acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 cantos para Utrecht e Volendam. E o último jogo do dia fica por conta de Sparta Rotterdam e PEC Zwolle, dois times que estão próximos ali na tabela de classificação. Apenas 3 pontos separam esse time na tabela. Mostrando aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver em verde o Sparta Rotterdam, 8º colocado com 26 pontos somados
até aqui no campeonato, em 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas dentro da competição. E o PEC ali na 10ª colocação do campeonato, no meio de tabela, com 23 pontos conquistados em 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas no campeonato. Para essa partida aqui não tem muito segredo, a gente tem duas equipes que têm médias bem parecidas no mercado de escanteio. O Sparta Rotterdam tem entre marcados e sofridos uma média de 10,7 no campeonato, tendo aí uma média bem balanceada entre marcados e sofridos, sendo a seu favor 5,2 e de oportunidades cedidas ao seu adversário, ao seu oponente, 5,5. E o PEC, um time que não produz quase nada em escanteios quando joga fora de casa, a seu favor, tendo uma média aí de 2,5 cantos na competição e que cede muitas oportunidades quando está jogando fora de casa, cedendo em média aí 7,5 oportunidades de escanteios para o seu adversário, dando uma média aí entre marcados e sofridos de 10 escanteios dentro da competição. Para esse jogo eu deixo de sugestão para vocês aí tentar buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Sparta Rotterdam e PEC. Bom, galera, então é isso. Essa é a análise aí passada para o mercado de escanteios, tanto da Holanda quanto da Turquia, para este domingão. Espero ter contribuído aí com você nessa sua análise, no seu planejamento para o domingo. Como eu falei para vocês, quase não saía, mas a gente conseguiu aí os 90 do segundo tempo, talvez até um pouco mais de acréscimo aí, com uma liga que estenda bastante em acréscimo, bote 10, 20 minutos aí de acréscimo, mas a gente conseguiu soltar o vídeo por aqui. E eu espero aí que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado e que tenha, acima de tudo, feito sentido para você e poder aí contribuir com você na sua análise para esse domingo, fechou? Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações aí, porque, como eu falei para vocês, é muito importante. Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Então, galera, até a próxima.